sobre medidas de capacidade. E sempre que a gente fala em medidas de capacidade, a primeira coisa que tem que vir na sua cabecinha é que se trata de líquidos. Isso mesmo, é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe num recipiente. Veja, aqui nós temos um recipiente e a quantidade de líquidos que cabe nele a gente define pela palavra litro, representada pela letrinha L, que é a medida padrão. Existe uma variedade enorme de produtos líquidos utilizados no nosso dia a dia, como perfumes, bebidas, água, remédios, produtos de limpeza, entre outros. Mas a capacidade de líquido que cabe dentro de um recipiente depende do seu tamanho. Vejamos aqui a medida padrão, que é 1 litro. Esse refrigerante Guaraná aqui, nesse recipiente cabe 1 litro, mas nesse recipiente aqui que é maior, cabem 2 litros. Nesse aqui que é maior e mais largo, vai caber 3 litros. E como chamamos quando no recipiente cabe menos de 1 litro? É aí que nós utilizamos a medida chamada de mililitro, representada pelas letrinhas M e L minúsculas. É importante saber que dentro de 1 litro cabem 1000 ml, ou seja, nesse recipiente aqui tem 1000 ml. Veja aqui a lata de Guaraná. Nessa latinha cabe 350 ml, ou seja, menos de 1 litro. Já nesse refrigerante aqui pequenininho, que é o menor recipiente de refrigerante, cabem 237 ml. Agora que você já aprendeu que litro, L e ml representam medidas de capacidade de líquidos, vamos descobrir quais são os produtos aqui, os alimentos, que são vendidos em litros e mililitros? E aí, você já descobriu quais são? Se a sua resposta foi leite, suco, azeite, que é óleo, água e refrigerante, você acertou, porque o queijo, o pão, a cenoura e os ovos, eles utilizam outra unidade de medida. Medidas de massa. Vocês conseguem identificar nas figuras o que é mais leve e o que é mais pesado? Observem essas imagens. Na imagem da Mônica e da Magali, elas estão brincando na gangorra. Pela imagem, quem é mais pesada e quem é mais leve? A Mônica é a mais pesada e a Magali é mais leve. Na imagem dos bichinhos, o elefante e a formiga, quem é o mais leve? A formiga é mais leve e o elefante é mais pesado. E na imagem abaixo das bolas, quem é mais pesada? A bola de futebol ou a bola de boliche? A bola de boliche é mais pesada e a de futebol mais leve. Como é que sabemos disso? Quem é mais pesado e quem é mais leve? Como podemos saber? Pelo peso, tamanho, material? Então, crianças, para descobrir, temos que pesar e utilizamos a balança como instrumento. Como vocês podem ver aqui nas imagens, temos vários tipos de balança. E para medir a massa ou o peso dos objetos, produtos ou de um ser vivo, utilizamos as unidades de medida, como o grama, que é representado pela letrinha G. Como vocês podem ver nessa imagem, tem o peso do morango, 249 gramas. E também pela unidade de medida quilo, que é representada pelo símbolo da letrinha K e a letrinha G. Como vocês podem observar nessa imagem, tem o peso, a massa de uma pessoa, 66 quilos e 600 gramas. Então, crianças, o grama é usado quando nos referimos a porções pequenas, como a massa de um bife, uma maçã, uma laranja, entre outras coisas. E o quilo,
usamos em porções maiores, como a quantidade de feijão em um pacote, ou o peso de uma pessoa, ou de outros alimentos. Não esqueçam, as unidades de medidas mais utilizadas são o grama, representado pela letrinha G, e o quilo, representado pelo símbolo da letrinha K e a letrinha G. Unidades de medida de massa e de capacidade. Tem alguns produtos, algumas embalagens que são de produtos de higiene, produtos de limpeza e alimentos também. Do lado de cá, do lado direito, eu quero que você coloque tudo que é líquido. E do lado de cá, do lado esquerdo, eu quero que você coloque tudo que é sólido. Vamos lá? Bom, milho é sólido. Sabão é sólido. O pozinho do suco é sólido. Vai ficar líquido depois, né? Aqui é sólido. Shampoo líquido. Adoçante é líquido. Azeite é líquido. Mistura para bolo é sólido, gelatina sólido, tempero sólido, sabonete sólido, sabão em pó sólido, mais shampoo que é líquido, mais shampoo, mais sólido. Agora tem mais sólido do que líquido aqui, né? Geralmente nós usamos para sólidos a unidade de medida de massa. E a unidade de medida de massa é o grama. Então eu vou escrever aqui. A unidade de medida de massa é grama. A unidade de medida de capacidade, que é a que a gente usa para os líquidos geralmente, é o litro. Então, as medidas de capacidade, a unidade de medida é o litro. E para as medidas de massa, a unidade de medida é o grama. A medida de massa é grama. E a medida de capacidade é litro. Então, por que será que aqui a gente não tinha litro, a gente tinha ml? E aqui, em vez de grama, a gente tinha quilograma. A resposta para essa pergunta é bem simples. Veja bem. A unidade de medida de capacidade é o litro. Mas quando a gente pega algo que a gente não compra tanto, que vem em frascos menores, produtos que a gente usa menos, é conveniente para o nosso entendimento da quantidade dividir essa unidade de medida. Isso a gente chama de submúltiplos. Se eu dividir um litro em 10 partes, eu teria um decilitro. Se eu dividir um decilitro em 10 partes, eu teria um centilitro. E se eu dividir o centilitro em 10 partes, eu tenho um mililitro. Então, o litro dividido em 1000 partes aqui a gente dividiu por 10, andando uma casinha de cada vez. Andando as 3 casinhas de uma vez, eu dividi o litro em 1000 partes. E dividindo um litro em 1000 partes, eu tenho um mililitro. O que a gente chama de ml é um mililitro. Nós também temos os múltiplos do litro, que são o decalitro, hectolitro e quilolitro. Multiplicado por 10 é um decalitro, que multiplicado por 10 é um hectolitro, que multiplicado por 10 é um quilolitro. Ou seja, o litro multiplicado por 1000 é um quilolitro. Geralmente do litro a gente usa a unidade de medida, litro, e também usamos muito o submúltiplo ml ou mililitro. Agora, as medidas de massa também têm seus múltiplos e submúltiplos. Então, a medida de massa, a unidade de medida de massa é o grama. Mas, geralmente, a gente usa minúsculo, desculpa. É o grama.
Os submúltiplos do grama. Se eu dividir por 10, eu tenho 1 decigrama. Se eu dividir 1 decigrama por 10, eu tenho 1 centigrama. E se eu dividir 1 centigrama por 10, eu tenho 1 miligrama. O miligrama é o grama dividido por 1000. Dos submúltiplos, o que a gente mais vê é o miligrama. Por exemplo, em composição de remédios. O grama também tem múltiplos. Então, se eu multiplicar o grama por 10, eu tenho 1 decagrama. Se eu multiplicar o decagrama por 10, um hectograma. Se eu multiplicar o hectograma por 10, eu tenho 1 quilograma, que é o grama vezes 1000, ou seja, 1000 gramas. Então, aqui, olha, o sabão tem 1000 gramas, essa embalagem de sabão, ou seja, 1 quilograma. E quem é o K na fila do pão? O K na matemática, isso vai te ajudar a se lembrar quando precisar fazer alguma operação, alguma conversão de medida. O K na matemática é o 1000. Então, quilograma são 1000 gramas. Quilolitro, 1000 litros.